Boa noite e a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira para louvar e adorar o nome do Senhor. E agradecemos a Ele por isso, porque as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. E porque Ele é bom em todo tempo, Ele tem nos sustentados mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades. O Senhor é conosco. Quinta-feira passada eu não pude estar presente, eu estava com um problema pessoal e não pudemos fazer a nossa live na quinta-feira passada, e por isso eu peço perdão a você que porventura esperou e não pôde assisti-la. Eu tive um problema particular e não pude estar presente aqui. Hoje daremos sequência aí no estudo de Mateus 24, onde ele fala acerca do tempo do fim, e de uma maneira bem breve, porque a parte final é muito tranquila de se entender, vamos finalizar esse estudo. Hoje leremos Mateus capítulo 24, do verso 29, e vamos tentar aí terminar. Eu te convido aí na sua casa você a abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta nesse capítulo, e vamos aí dar sequência nesse estudo. Lembrando a você que o nosso estudo começou a ter umas 3, 4 semanas, e basicamente ele é responder uma pequena pergunta com uma grande resposta. Os discípulos chegam a Jesus e perguntam quando se daria o tempo do fim que Jesus profetizou no templo. E aí Jesus vem discorrendo como será, que ele fala que não sabe nem o Pai, ninguém na terra, nem ele sabe, a não ser o Pai. Mas ele foi dando aí quais seriam os sinais no tempo do fim. E discorrendo em todo esse sinal, chegamos aí na parte que ele arrebata a igreja e tudo mais. E vamos agora para o verso 29. Antes de ir para o verso 29, eu te convido aí na sua casa, onde você está, que você curva a sua cabeça e faça uma breve oração comigo. Senhor, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, pois tu és bom, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é a causa de não sermos consumidos. Pai, seja conosco nessa noite. Abra nossa mente, nosso coração, para que entendamos a sua vontade para nós. Que essa palavra, Senhor, alcance corações e faça morada e dê fruto no seu tempo certo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Vamos aí do verso 29 em diante. O sermão que Jesus estava dando ali aos seus discípulos continua. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Após quais dias? Após os dias que a igreja, quem ficou na terra ficou sofrendo. A igreja está arrebatada, já está no céu com o Senhor. E após aqueles dias, daquela aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, vindo com poder e grande glória. Será aí a volta triunfal de Jesus, onde todos verão. Essa é a segunda volta de Jesus. Ele voltará, levará a sua igreja consigo para as bodas, ficará nas bodas, e durante essa aflição aqui, quem ficar na terra vai sofrer, e após essa aflição daqueles dias, ele voltará e todo mundo que ver vai se arrepender e se lamentarão. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus finalizando, dizendo como será a sua vinda. E ele segue.
Aprendei, pois, com essa parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus explicou para os seus discípulos tudo que eles perguntaram. Só que ele explicou não diretamente, através de parábolas, explicando como é que seria, para eles ficarem atentos aos sinais, para eles perceberem tudo. E perto do sermão, desse sermão que está dando para os seus discípulos, ele fala, olha, aprende com essa parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Uma maneira de saber que o verão está chegando é olhar para a primavera que está findando. Quando chega a primavera aqui no Brasil, tudo floresce, as flores começam a dar seus frutos, está próximo o verão. Igualmente, verso 33, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando acerca de todos os sinais que ele falou que aconteceria. Jesus disse que aconteceriam diversos sinais. E esses sinais seriam aí o anúncio de que ele está à porta. E ele, para massificar, para poder fixar na mente dos seus discípulos, faz uma comparação. E ele faz várias comparações no final do verso 29. A primeira é com a figueira. Olha, quando ela estiver dando flor, está perto de dar fruto. E aqui também é assim no Brasil. Verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ele garante por quem ele é que tudo o que ele está dizendo vai acontecer. Verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ele está fazendo alusão à pergunta que foi feita no início do capítulo 24, que os discípulos disseram. Embora esse sermão nós dividimos eles em várias semanas, quando Jesus proferiu esse sermão, ele estava respondendo à pergunta de seus discípulos. E o verso 35 é uma resposta direta. Ele usa diversas parábolas, diversas comparações, dá diversos sinais, e no 36 ele responde, olha, naquele dia ninguém sabe, a não ser meu Pai. Ele vai dando outras comparações. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Para o público judeu era muito presente na mente deles como foram os dias de Noé. No mundo cristão hoje em dia também é muito presente, e de repente você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo hoje ou no futuro, de repente você não sabe como foram os dias de Noé. Noé foi um profeta do Antigo Testamento que Deus mandou que ele construísse uma arca, que Deus queria purificar a terra. E só ia sobreviver, só ia passar por aquele momento dificílimo de inundações quem estivesse protegido na arca, e ninguém acreditou. Mas o relato conta que o dilúvio veio, a terra ficou muitos e muitos dias alagada e só sobreviveu aqueles que estavam na arca. E a população não acreditava no que Noé falava. E isso que Jesus está falando, olha, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, verso 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não que comer, beber, dormir, se dar em casamento é errado. O que eles faziam era, eles levavam a vida normalmente, sem dar importância àquilo que o profeta de Deus falava. Eles tocavam a sua vida normal, sem sequer ligarem para aquilo que Noé falava. E também será assim no tempo do fim. As pessoas levarão sua vida normalmente, sem se importarem com as profecias deixadas pelo Senhor.
E é isso que Jesus está falando. Olha, assim como aqueles que ouviram a profecia de Noé sobre o fim dos tempos naquela época e não deram ouvidos, assim será também no dia que ninguém sabe, no dia que apenas o Pai sabe, assim será no dia em que o Filho do Homem voltar para levar a sua igreja de vez com ele. As pessoas vão viver sua vida normalmente, sem darem a mínima importância para as profecias deixadas por nosso Senhor. A Bíblia nada mais é do que os relatos proféticos de Deus para o homem. A Bíblia nada mais é do que Deus revelando a nós a sua vontade e o que vai acontecer mediante a sua vontade. Por isso vale a pena reler o verso 38, que ele explica bem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O interessante aqui é que o verso 38 diz, 39, e não perceberam. O que eles não perceberam? Que Noé entrou na arca. Eles casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e o 39 diz, e não o perceberam. E quem levava a sua vida normalmente nem percebeu que Noé entrou na arca, até que veio o dilúvio. E pode ter certeza, queridos, quando veio o dilúvio, aqueles que ouviram a mensagem de Noé, só que gafe é minha, de Noé, deram valor ao que Noé disse e se arrependeram. E assim será quando Jesus voltar. Muitos já ouviram a palavra de Jesus e só vão se dar conta que era real, ou só vão dar importância e cumprir o que ele está falando quando já for tarde demais. E Jesus continua comparando. Verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e o outro deixado. Sabe o que é interessante? É que os dois no campo estão trabalhando. E trabalhando, eles estão levando a sua vida normal. Levar a vida de maneira normal não é errado. Você trabalhar, estudar, brincar, sair, passear, se divertir. Levar a vida normalmente não é errado, desde que você dê crédito à palavra do Senhor. Esses dois do campo, um levava a sua vida normalmente, o outro também. A diferença é que um dava crédito ao que o Senhor falava. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. A volta de Jesus é tanto para homem quanto para mulher. Jesus faz questão de citar que o homem do campo será levado e a mulher que fica no moinho moendo também será levada. Não haverá desculpas. Isso se aplica muito mais naquele tempo, onde a mulher tinha um trabalho inferior ao do homem. E não importa que tipo de trabalho a pessoa possa ter, que tipo de função na vida a pessoa exerça. Todos que tiverem uma vida desregrada, descompromissada, mesmo que conheça a mensagem, não será levado. No tempo de Noé, muitos conheciam a mensagem e davam a mínima para ela. Em nossos dias, muitos conhecem a mensagem da cruz e dão a mínima para ela. E Jesus continua e prossegue no seu discurso. Vigiai, diz o verso 42, porque não sabeis a hora em que há de vir o nosso Senhor. E o interessante é que logo após, no capítulo 25, ele cita a parábola das 10 virgens. Ele dá um maior entendimento ao vigiai. Ele dá maior entendimento ao verso 42. Porque ele dedica aí uma parte inteira do capítulo 25 a dizer sobre o vigiai. Lembra das 10 virgens?
5 foram prudentes e mantiveram azeite na sua lamparina, e 5 foram loucas e não levaram azeite de sobra para repor na sua lamparina. E é isso que Jesus está dizendo, olha, vigiem. Verso 42. Porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Leia depois o verso capítulo 25 e você vai entender muito mais o que ele quis dizer. Esse verso é tão importante no capítulo 24 que no capítulo 25 ele dedica uma parábola inteira a ele. Verso 43. Mas considerai isso, ou seja, dei grande importância ao que eu vou dizer agora. Se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Lógico. Se eu sei que o ladrão vai vir na minha casa às 2 da manhã de sexta-feira, eu vou estar acordado com o telefone na mão, pronto para acionar a polícia caso ele apareça aqui. Vigiar significa o seguinte: eu estar preparado com o telefone na mão 24 horas por dia, porque eu sei que o ladrão vai vir. E quando ele vier, eu vou estar pronto para chamar quem pode me defender. Ele está falando vigiai nesse sentido, vigiai. Porque você não sabe a hora que o meu Senhor vai voltar, vai mandar eu voltar. E quem não for encontrado vigilante não vai subir. Verso 44. Por isso, estai vós apercebido também. Por isso, prestem atenção nisso também. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Ninguém sabe a hora que ele vai voltar. E pela fé, eu tenho a certeza absoluta que ele vai voltar. Aleluia. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, se achar servindo assim. Parece brincadeira, mas a cristandade esqueceu o que é servo. De um modo geral, não é? Ser cristão hoje é ser cheio de vontades. É ser cheio de achismos. É ser cheio de discordância com a vontade do Senhor. Porque eu não concordo, porque eu não concordo, porque eu não concordo. Quando o servo não tem vontade própria. O servo, nesse contexto que Cristo está falando, era aquele escravo que servia ao seu Senhor sem esperar nada em troca. E ele sabia que o Senhor cuidava bem dele. Ele foi escravo por um tempo para pagar uma dívida, e após aquela dívida ser paga, ele escolhia continuar servindo, porque ele falava, olha, o tempo que eu vivi sem o Senhor, eu vivi de maneira tão ruim que eu fiquei endividado. E a partir do momento que eu passei a servir esse Senhor, ele cuidou de mim tão bem, muito melhor do que eu me cuidava antes. E ele passa a escolher, ele passa a servir ao seu Senhor, mesmo não devendo mais nada a ele. E servir ao Senhor significa não ter vontade própria e viver as vontades do Senhor para a sua vida. Isso, para algumas pessoas, é bem desagradável, porque as pessoas têm vontade própria. Eu tenho vontade de sair, de viver como eu vivia antes de me converter. Eu tenho vontade disso, daquilo. Não. A vontade do Senhor para o servo dele é, primeiramente, ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. A principal vontade de Deus para nós é que nós andemos por esse mundo, enquanto estamos indo para a escola, enquanto estamos indo para o trabalho, enquanto estamos indo na feira, no mercado ou em qualquer outro lugar. O tempo que nós temos, falemos dele. Ensinemos quem foi ele. Falemos que existem umas boas novas que transformam a vida.
Ele quer que nós andemos por aí dizendo, olha, a pandemia vem sobre nós e ela pode até tirar a nossa vida aqui na terra. Mas existe um Deus que morreu por nós na cruz. E a vida que ele dá, a pandemia nenhum tira. Ele quer que nós andemos por esse mundo, proclamando esse evangelho, que evangelho nada mais é do que boas novas. Só que nós, cristãos do século 21, temos tantas vontades e não vigiamos em fazer a vontade dele. Se Deus mandou você fazer, faça. Se você prometeu alguma coisa ao Senhor, cumpra. Vigie. Faça. Seja obediente. Seja cristão, seja discípulo. Isso é vigiar. Ele é bem enfático nisso. Vou repetir de novo o verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele quer saber quem é esse servo fiel que obedece tudo que ele deixou. E prudente, que evita a aparência do mal. Quem é esse servo que o Senhor constituiu sobre a casa? Nós fomos constituídos na casa de Deus. Nós somos casas de Deus. Ele quer esse servo, fiel e prudente, que foi constituído para administrar o tempo do Senhor, que é o próprio, que somos nós mesmos. Quem é esse servo para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servido assim. Lembrando novamente da pergunta dos discípulos do verso, lá dos versos 1 do capítulo 25. Senhor Jesus, quando será a sua volta? Resumindo a pergunta. Ele diz, vigiai, vocês não sabem, ninguém sabe, a não ser o Deus que está no céu. O que vocês devem fazer é ser servos fiéis e vigilantes. Por quê? Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim quando? Assim como? Fiel, prudente e vigilante. Esse vai ser o destino do servo fiel e prudente, ser bem-aventurado. E ser bem-aventurado é estar na glória com ele. Mas, o próprio Jesus diz no verso 48, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Sabe quem são esses? Os servos que não foram fiéis, os hipócritas. Porque reparavam muito no cisco no olho do irmão e não enxergavam a trave no seu olho. Existem dois caminhos, queridos. Dois caminhos. E quando Jesus responde isso aos seus discípulos, responde a pergunta de seus discípulos, ele resume a isso. Olha, ninguém sabe quando essas coisas vão acontecer, mas fique vigilante, porque elas vão acontecer. E se você for encontrado sendo um servo fiel e prudente, será um bem-aventurado. Mas se você for um servo mau, que diz, Jesus não voltou até agora, e não vai voltar nem tão cedo, deixa eu viver minha vida de qualquer maneira, aí eu não vivo como ensina o Sermão do Monte. E quando ele voltar, haverá pranto e ranger de dentes para esses. Queridão, queridona, eu sinceramente sei aonde você vai querer estar quando Jesus voltar. De vez em quando eu pergunto aqui na igreja e peço
que os irmãos levantem a mão e assinalem. E eu pergunto assim, e essa pergunta serve para você aí, em qualquer tempo. Quando a sua vida aqui na Terra acabar, aonde você vai querer estar? No céu ou no inferno? E eu pergunto, se você quiser estar no inferno pela eternidade, levante a mão. E, como é de se esperar, ninguém levanta. Que ninguém quer sofrer. Ninguém quer viver eternamente em prantos e ranger de dente. E, na sequência, eu pergunto, mas agora, levante a sua mão, bate palma e assinale com vontade aqueles que vão querer estar no céu quando Jesus voltar. Aí é um alvoroço, é um clamor, é uma glorificação, é um levantar de mãos, porque todos nós queremos estar na glória. Mas, queridos, o querer estar na glória está condicionado à sua vida. Se você estiver atento aos sinais que Jesus proferiu aqui no capítulo 24 de Mateus, e levar uma vida vigilante, prudente, uma vida de servo do Senhor, você será um bem-aventurado e estará no gozo eterno do nosso Pai. Porém, se você for um servo mau, não for vigilante, nem prudente, você, após a vinda do Senhor, terá eternamente prantos e ranger de dentes. Nessa época de pandemia, no nosso cotidiano, através das pestes, que está se cumprindo a palavra do Senhor, e está se cumprindo tudo o que ele disse, os sinais estão aí. O meu clamor a você, porque isso depende de você, é que você esteja vigilante. Esteja aí como as 5 virgens que foram prudentes, com óleo na botija, com azeite na sua lâmpada, e não deixe nunca apagar esse fogo que arde no seu coração. As virgens que mantiveram sua lamparina acesa foram encontradas pelo noivo, no meio da escuridão. As virgens que tiveram sua lamparina apagada não o encontraram, não foram encontradas. Esse mundo é envolto pelas trevas do maligno. Esse mundo é um mundo de densa escuridão. E aqueles que têm o fogo do Espírito Santo queimando em seu coração, no dia em que Jesus voltar, esses serão encontrados pelo Senhor e entrarão no gozo eterno e serão bem-aventurados. Eu te convido a orar agora comigo por sua vida. Mas antes de orar, faça uma autoanálise. Você tem sido um servo, uma serva fiel? Fiel a Cristo? Se sim, peça ao Senhor que te dê força para que você se mantenha nesse caminho estreito. Se não, se você sabe no seu íntimo que você tem satisfeito muito mais as suas vontades e desejos do que satisfeito a vontade do Senhor, peça a Ele força para que você possa vencer o seu eu. O gigante que Davi derrotou foi Golias. Parecia impossível aos olhos dos homens aquele gigante vir ao chão, mas com a graça de Deus, Davi derrotou Golias. Mas foi preciso Davi se mover e se lançar à batalha. Assim como Davi derrotou Golias, de repente na sua vida existe um Golias chamado orgulho, chamado vontade própria, chamado autossuficiência. E esse gigante tem que cair. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Derrube tudo que te impeça de ser servo. Peça ao Senhor nessa noite que guie a sua vida para que você possa vencer esse gigante. E assim, quando Jesus voltar, Ele possa te encontrar também como um servo fiel e prudente. E assim, todos nós juntos, possamos ouvir do Senhor: bem-vindo ao gozo eterno, vocês que foram bem-aventurados. Ore comigo.
Senhor, te damos graças, ó Pai, te bendizemos porque tu és muito bom, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, mesmo sem merecer, sem nós merecermos, morreu e se entregou por nós. E mesmo antes disso, o Senhor nos deu sinais de o que o Senhor faria, como faria e que o Senhor nos salvaria, Pai. Que os teus servos, Pai, possam ouvir, ler e interpretar esses sinais e, diante disso, eles possam colocar a sua vida no prumo, Senhor. Entendendo que o orgulho, a autossuficiência e a vontade própria e não ser teu servo não adianta. Pai, ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós mesmos, para que possamos ser seus servos, homens e mulheres que não têm vontade, mas que vivem a sua vontade, Pai. Se a sua vontade é que eu trabalhe, eu vou trabalhar, que eu estude, eu vou estudar, que a pessoa se case, a pessoa vai se casar, que a pessoa comece um novo emprego, faça um novo empreendimento, Pai, que a sua vontade prevaleça sobre nós e que possamos ser vigilantes para a honra e glória do teu nome, Pai. Sustenta-nos com a sua mão. Como diz aquela canção, com a sua mão segura bem a minha, Pai, porque eu sou fraco e pobre pecador. Sustenta-nos, Senhor, com a tua mão de poder e dê-nos graça, Pai, para um dia podermos dizer, como Paulo disse, encerramos o bom combate e possamos entrar no gozo eterno contigo. Pai, muito mais do que isso, que nós possamos ser esses que anunciam o seu evangelho e os seus sinais. Faça um mover na tua igreja, Pai. Faça um mover nessa igreja durante e depois dessa pandemia. Que ela seja uma igreja edificada, firmada, uma igreja que é serva sua, Senhor, e faz a tua vontade. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Quero aqui falar que amanhã teremos nosso culto de oração às 19 horas, de 19 às 20, porque às 20 horas teremos aí a Escola de Discípulos, que é uma iniciativa da Igreja Metodista Wesleyana de Nilópolis, Mesquita, na verdade, na figura do pastor Renan, que ele iniciou aí o curso de GECEL online e atingiu aí muitas pessoas, inclusive aqui nós de Leeds. E alguns irmãos e irmãs estão fazendo esse curso, por isso, às sextas-feiras, nosso culto de oração começa às 19 horas e se encerra às 20, para que na sequência possamos aí estar na Escola de Discípulos. No domingo também teremos aí nossa live às 18 horas, culto de adoração ao Senhor. Aqui em Leeds, a flexibilização já foi liberada, mas a igreja reunida em videoconferência deliberou de esperar mais um pouco, até o dia 25, daqui 9 dias, para que possamos aí ver como é que ficou a curva epidemiológica no município. Se com a flexibilização de algumas coisas, o Covid aumentou os casos ou diminuiu. E de acordo com essa curva epidemiológica, pensando no bem-estar das famílias dessa igreja e das famílias circunvizinhas do bairro em que estamos inseridos, nós, por amor ao próximo, decidimos esperar um pouco, porque entendemos que é prudente esperar, vigiando. E então, por isso, ainda estamos fazendo nossos cultos pela live. E como eu digo sempre, a Igreja Metodista Wesleyana está com as portas físicas fechadas, mas a Igreja de Cristo, representada pela Igreja Metodista aqui em Leeds, está com as suas portas abertas. Qualquer membro de nossa igreja está apto a te ajudar, basta você querer e necessitar de alguma ajuda. E sendo assim, ele te ajudará e te encaminhará a pessoa, a mim, ao departamento mais adequado para cuidar da sua vida e do seu problema. Necessitamos de alguma coisa, conte conosco, estamos aqui para isso. Do mais, que o Senhor te abençoe, te guarde. Agradeço a você que esteve conosco aí. E todo esse sermão, o capítulo 24 de Mateus, está no YouTube. Nós temos compartilhado aí
as mensagens no Facebook da nossa igreja, e porque o Facebook não alcança muitas pessoas, sobretudo aqueles que não têm Facebook, após essa gravação aqui pelo Facebook, eu baixo esse vídeo e compartilho no YouTube e boto o link no grupo da igreja, onde aí todo mundo tem um celular, consegue acessar, porque a maioria dos celulares tem YouTube, é só clicar no link que já abre lá e as pessoas também são edificadas. Te peço aí, vá no nosso canal, IMW Lídice, se inscreva lá, compartilhe, comente, ajude-nos a proclamar o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Que Deus te abençoe. Estou com a saudade de todos. Brevemente, a igreja estará com as portas abertas, estaremos nos reunindo. Eu tenho fé. E nisso eu creio em nome de Jesus. Vou estar orando pelo final e logo após a bênção apostólica estaremos finalizando. Muito obrigado, Senhor, por essa noite em que o Senhor falaste conosco. Nos deu uma noite de sono tranquila, Pai. Uma noite de sono abençoada. E que possamos acordar amanhã dispostos, Senhor, revigorados para mais uma atividade, Pai. E muito mais do que fazermos nossas atividades, que nós possamos acordar bem dispostos para te servir como servos que somos, Pai. Nos dê uma noite de sono tranquila, abençoada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a vida de todos e todos digam amém. Proclamemos o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Que Deus te abençoe. Qualquer coisa, pode deixar mensagem no grupo, pode chamar no Mensagem da Igreja, no Instagram, no meu WhatsApp. Estamos aí com vários canais à sua disposição, se você necessitar de alguma coisa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.